entrevista coletiva. Desde o momento em que, chamados à presença do seu comandante, negaram e ratificaram por escrito declarações e atitudes a eles atribuídas por uma repórter. No entanto, havia a denúncia e era imprescindível tudo apurar para que nenhuma dúvida restasse. Lamentavelmente para a instituição, a verdade apurada modificou a primeira impressão do general e, consequentemente, teve que ser modificada a atitude inicial. Os fatos e as circunstâncias tornaram os dois oficiais passíveis de serem considerados impedidos de continuar a pertencer aos quadros do nosso Exército, se assim forem julgados pelo STM. O Exército tem tradicionalmente utilizado todos os meios legais para extirpar de suas fileiras aqueles que deliberada e comprovadamente desmerecem a honra militar. Esse é o editorial divulgado pelo Centro de Comunicação Social do Quartel-General do Exército em Brasília. E o senhor disse, então, repetiu aqui que voltaria a cometer esse ato. Vamos lá. Eu não sou capitão mais da ativa do Exército, cara. Uma pergunta a você. Já que você está dizendo aqui que... O senhor não é capitão da ativa, mas o senhor está mandando uma mensagem a outros capitães do Exército. O senhor está dizendo que a sedição, a rebelião e a disciplina é boa para... Você já inventou rebelião aí? Você já inventou rebelião? Outra coisa, você tinha que dar uma mensagem para os seus colegas jornalistas a não fazer um papel porco como você está fazendo aqui. Pergunta, já que eu faltei com a verdade, qual foi a punição que eu obtive no Exército? Você não estudou minha vida? Qual a punição que eu tive por ter faltado a verdade? Me responda. O senhor foi preso. Mas peraí, isso foi em 86. Isso foi em 86. O senhor recorreu ao STM, conforme a Folha de São Paulo divulgou, o senhor foi absolvido. Peraí, por 8 quadros a voto. São duas situações distintas, sim, 86. Mas o Conselho juntou as duas coisas, o senhor sabe que juntou. Tudo bem. Qual foi a punição, então, por ter mentido por ocasião do Conselho? Qual foi a punição? Conforme a Folha de São Paulo divulgou, o senhor foi absolvido pelo STM por 8 votos a 4. A Folha de São Paulo narrou essa circunstância. Eu te pergunto. Agora vamos ver os votos em separado dos ministros do STM. Para um pouquinho. Porque mas pera, 4 ministros... Deixa eu te falar. Tudo bem, foram 4. Qual o problema? Você sendo absolvido ou condenado, tivesse unanimidade ou maioria. Eu fui julgado por 10 oficiais generais e 5 civis. Houve falta, 1 ou 2 faltas tiveram ali. Okay? Eu te pergunto, por eu ter mentido, já que você falou que eu faltei com a verdade, eu não. Qual foi? O Exército falou. Que Exército? Quem assinou isso aí? Olha só, eu quero agradecer aqui o ministro do Exército da época, Leônidas Pires Gonçalves, que pegou esse fato da revista Veja e mandou apurar. Porque se não mandasse apurar, hoje em dia eu estaria como Lamarca da vida por aí. Eu fui julgado por um tribunal isento. E fui absolvido, nem absolvido foi arquivado. Não era o que pensava o general do Exército Haroldo Erickson da Fonseca. Ele declarou, um voto separado, ele declarou: é meu julgamento que o capitão Bolsonaro violou profundamente os preceitos ético-militares expressos no inciso tal do Estatuto dos Militares. Ele disse também que o capitão Bolsonaro faltou com a verdade diante do seu subcomandante, do encarregado da sindicância e do Conselho de Justificação. Disse que foi em 3 instâncias. Mas foi o entendimento dele. E se o justificante foi capaz de ter procedimento tão irresponsável e desleal, deixou de ser novamente confiável. Declarou ainda que o militar, particularmente um oficial, deve ser disciplinado. Particularmente oficial. O capitão Bolsonaro, evidentemente, não o é. Seu procedimento atingiu profundamente a disciplina do Exército. Ministro-General do Exército, Haroldo Erickson da Fonseca. 16 de junho de 88. Disse ainda que o justificante, que era o senhor, conduziu-se contrariamente aos preceitos da ética militar. Já que você deve publicar isso aí, você vai publicar também o voto do general Sérgio Geri Pires? Nós divulgamos a decisão. Você vai publicar o do Sérgio Geri Pires? Você vai publicar de Aldo Fagundes? O relator revisor foi a meu favor. O senhor ganhou por 8 a 4. Mas se eu fui absolvido, você quer me condenar por 4 a 8? Não quero condenar. Eu estou relatando documentos que o senhor disse que não existiam, o senhor disse que era um jornalismo que não era correto. Eu estou mostrando ao senhor os documentos. Mas espera aí, o senhor não contesta os documentos. Mas você não quer reconhecer os 8 votos a meu favor? Tanto reconheço que foi escrito isso. Foi escrito nada. Foi escrito por 8 a 4. Você falou 8 a 4. A população... Você está lendo um voto aqui. Leia o revisor, leia o relator. Os leitores têm o direito de saber que não foi uma decisão tranquila, foi uma decisão que dividiu em 8 a 4 e que havia opiniões decidiu contrárias. Agora. O cara absolvido por 8 a 4 pode ser condenado de 20 a 30 anos, pode ser condenado a 10. Então quem é condenado, quem é absolvido por 8 a 4, tem que ter condenação. Você estudou onde? Tu fez jornalismo onde? O senhor Você fez onde jornalismo? Quero saber. Onde?
Vocês estão a serviço de quem? O senhor foi culpado pelo Conselho de Justificação. Tem 33 anos. Eu não vou divulgar. Mas o Conselho, qual o problema do Conselho? A minha vida não está em questão. Eu não sou candidato a presidente da República. Eu não estou prometendo resolver os problemas da nação. Quem está prometendo? Quem falou que eu sou candidato? Eu não tenho que discutir aqui a minha formação educacional. 8-4. Você lê um voto. Vai divulgar esse voto agora. Cadê os outros 8? Eu li a carta do Cadê os outros 8? E mais ainda, infelizmente já faleceu o senhor Leônidas Pires Gonçalves. Fui amigo dele nos últimos 10 anos de vida dele. Eu estou lendo aqui a decisão do relator que o senhor mencionou. Leia aí. Foi a seu favor. O que ele menciona aqui? Olha, as páginas 33. Ele diz o seguinte, que em relação ao artigo da revista Veja, o que diz o voto que o senhor disse que... Vamos falar também do... O que ele diz? Ele diz que o acusado errou a recorrer à imprensa para revelar a sua satisfação. Fato que o próprio justificante, que é o senhor, reconhece. Sim. Tendo assumido inteiramente responsabilidade por sua atitude. Isso é em função da Veja foi punido em 1986, que é o tema da sua prisão. Foi punido com 15 dias de prisão, que era a pena máxima a ser aplicada por seu comandante. Não, era 20. E aí o que diz? Era 20 o que diz o relator? Na decisão de 8-4, o que diz o relator que o senhor disse que é um bom voto? O justificante, que é o senhor, já foi punido disciplinarmente pela presente acusação. Considerá-la agora equivale a incorrer na proibição do bis in idem. Ou seja, ele não levou em conta para o julgamento o episódio da sua prisão. Porque seria uma dupla condenação. Não fica em bis in idem, não fica essas palhaçadas aqui não. Ele me absolveu. O direito é palhaçada. Eu acho que o direito palhaçada tem que ser tua. respeitado. É uma palhaçada tua. Eu acho que o STM palhaçada tua. Quem está desrespeitando? Eu tenho medalha do mérito militar do STM. Eu respeito o STM. Eu tenho medalha de mérito do judiciário do STM. Agora você está puxando um caso de 30 anos atrás, lendo os votos que interessam para você contra mim, para você amanhã estampar na folha. Fact. É isso? Você está procurando fazer isso aí? O senhor considera que a imprensa não deve olhar o passado? Pode olhar. Por que você não vira o passado da Dilma Rousseff? Pera aí. Por que a Folha de São Paulo... Não, a Folha agiu corretamente e falar do seu passado. Vocês escreveram um lado da história. Vocês escreveram... Outra coisa. Uma pessoa me acusando. Cássia Maria Rodrigues. Colega tua, jornalista até hoje. Uma pessoa. Não tem nem o testemunho do motorista ela teve. Procura o testemunho. Tá aí o testemunho do motorista. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar pediu a sua condenação. Não foi apenas a repórter Cássia Maria. Época, ela pediu e eu tenho aqui o libelo acusatório. O libelo acusatório... Pera um pouquinho. Não, você vai terminar de falar. Você até me ouvir agora aqui. Depois você vai... É que o senhor disse só uma pessoa te acusou. Mas essas pessoas todas fizeram o seu juízo em cima de uma acusação. Cássia Maria Rodrigues, repórter da revista Veja. Ok? Mais ninguém. Ela me acusou. O motorista e o fotógrafo, que ela rolou como testemunha, falaram que não tiveram qualquer conhecimento disso que foi tratado aí. Nenhum. Agora, 10 dias depois, Cássia Maria Rodrigues foi demitida da revista Veja. Como é que se explica isso? O senhor está fazendo Como é que você explica? Grave. Como é que você explica uma repórter que descobre um plano mirabolante como esse aí, 10 dias depois ela leva um cartão vermelho? Como é que se explica isso? O senhor está fazendo uma acusação grave. Eu não conheço a repórter Cássia Maria. Então o que você está fazendo aqui? O que foi divulgado na época é que ela trocou de emprego. Ela foi trabalhar no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Você estava falindo o Jornal do Brasil. Você vai sair de uma Veja de projeção nacional para um Jornal do Brasil, já estava quebrou, alguns meses depois quebrou o Jornal do Brasil. Cássia Maria Rodrigues. O senhor disse que é baseado apenas na fala dela. Não é correto. O Conselho de Justificação encaminhou o croquis que a revista Veja publicou, como atribuindo ao senhor a autoria do desenho onde seriam colocadas as bombas. Desenho seria colocado bomba? Na Vila Militar. Eu não vi esse desenho de onde ia colocado bomba. O senhor não viu? Onde ia ser colocado bomba? Desenhou onde poderia ser colocado. Tem 2 desenhos? Não. Então. Tem 2 desenhos. Olha, estuda um pouquinho mais. Vou te corrigir aqui. Tem 2 desenhos que como é que seria uma bomba relógio. Qualquer um faz um desenho desse aí. O senhor não fez, né? O que diz a perícia? O senhor não fez. O que diz a perícia? Houve 4 perícias. Já estudou para conversar 4 comigo. Perícias. Meus parabéns. Já estudou para conversar comigo. As duas a primeira. Não, fala da primeira. Inconclusivas e possivelmente não tinha emanado do seu punho. A primeira não tinha emanado do meu punho. Mas era da Polícia do Exército e não tinha o original. Teve a segunda. Não tinha o original. Teve a segunda. A Veja entrega o original. Aí vem a Polícia Federal, que eu acho que também o senhor considera de grande credibilidade. Não, calma, tem a segunda perícia. Você não quer ir para a terceira. Eu já disse que 2 perícias foram inconclusivas. Mas vamos devagar. 2 perícias foram inconclusivas. Vamos devagar. Primeira perícia. Não é inconclusivo. Diz que não promanaram do meu punho.
Teve a segunda. Eles tinham a cópia. Ô, cara. Ô, Sherlock Holmes. Ô, Sherlock Holmes. Vá trabalhar na Lava Jato, Sherlock Holmes. O senhor está me ofendendo Vai novamente. trabalhar. Não estou te ofendendo, não. Eu estou fazendo uma observação. Eu estou perguntando o que diz a segunda perícia. O senhor está me ofendendo. O que diz? É lógico que você não vem aqui. Irônica. E eu estou tratando irônica? com respeito aqui. Você está tendo respeito? Você está tentando me incriminar numa coisa que não existe mais. Segunda perícia, trocaram os peritos. Praticamente igual à primeira. Tá ok? Segunda perícia, trocaram os peritos da Polícia do Exército. Também diz que não era meu. Houve uma terceira perícia, Polícia Federal. Não resta a menor dúvida que era meu. Tá ok? Bem, não podia nem ter a terceira perícia, você fica tentando fazer, lá na frente vai achar. Daí foram para a quarta perícia. A quarta perícia copiou o laudo da terceira. Olha, escuta aqui. O senhor está dizendo que a polícia a quarta perícia, os peritos da quarta perícia copiaram o laudo da terceira perícia. O senhor tem certeza disso? Foi uma cópia. Quer dizer que os peritos... Se você não for analfabeto, você vai ler. Os peritos... Se tu não for analfabeto, você vai ler. Olha a acusação que o senhor está fazendo, que os peritos Você quer me botar agora com uma acusão do Exército? Eu quero deixar claro. Não, deixa eu terminar. O senhor está acusando a perícia da Polícia do Exército de ter fraudado. Deixa eu terminar. Trocaram os peritos. A perícia a quarta perícia, os peritos praticamente copiaram a perícia do Exército. Detalhe, esses mesmos peritos aqui eram exatamente os mesmos da segunda. Então a quarta perícia entrou em contradição com a segunda perícia. Exatamente os mesmos peritos. Está mal lido ali. Laudo do exame do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal de Brasília. O senhor deve considerar também uma instituição com credibilidade, né? E quando é que entrou Brasília agora? Ué, eles fizeram laudo aqui. Foram quatro perícias, não foram quatro, tem quinta perícia não. Foram 4 perícias. Fizeram um laudo aqui, ó. Não restam dúvidas ao ser afirmado que os manuscritos do documento 1 questionado promanaram do punho gráfico do capitão Jair Bolsonaro, fornecedor do material gráfico. Instituto Nacional de Criminalística, do DPF. Não, são 4 perícias, 2 da Polícia, 3 da Polícia do Exército e uma da Polícia Federal. Uma da Polícia Federal. Está aqui na Polícia Federal. A Polícia Federal, pronto, Polícia Federal. Estou dizendo. Okay. Polícia Federal. A polícia, eu já conheço aqui de coisa. O senhor acha que foi um erro do laudo? Olha, fraude? O que o senhor acha? Olha só. Você não pode acreditar 100% tudo que escreve por aí. Tá ok? Fica complicado. Eu estava sozinho naquela época. Figueiredo tinha 2 anos que tinha deixado o governo. 2 anos tinha deixado o governo. O que interessava para a esquerda aqui no Brasil? Me colocar na situação de terrorista. E o Lamarca como herói. É isso que interessava. 2 peritos da Polícia Federal, do INC de Brasília, assinaram o laudo. E quantos da Polícia Federal? O senhor está dizendo que eles tinham interesses políticos nesse laudo? Você quer dizer que os peritos da Polícia do Exército traíram o Exército naquela época? Não. Não, você está dizendo isso aí. O senhor está dizendo que eles copiaram o laudo da Polícia Federal. Está praticamente com a mesma coisa. Eu acho que o senhor deveria provar essa acusação. Mas é só você ler. Leia aí o parecer, a conclusão no final. Eu acho que eles têm responsabilidade pelo que eles fazem. São peritos da Polícia do Exército. Você tem credibilidade. Você quer dizer então que o quarto período, a quarta perícia da PE entrou em contradição com a primeira e tinha que ter compromisso com quem? Com quem determinou que fosse instaurado o conselho ou com a verdade? Não estou dizendo nada, estou refletindo o que o senhor está dizendo. Mas as perícias... O senhor é que colocou em dúvida 2 perícias de 2 organismos que têm credibilidade. Polícia Federal Brasileira e Polícia do Exército Brasileiro. Para mim não vale de nada a minha opinião sobre perícia. O que vale é que os ministros do Superior Tribunal Militar, a maioria, resolveu arquivar. Isso é uma palhaçada esse processo como um todo. Uma palhaçada esse processo como um todo. Você pode ver, já que você leu um documento aqui chama-se Noticiário do Exército, aquele documento que você leu lá. Faltar com a verdade. E a transgressão mais grave que existe no meio militar. Me aponte qual a punição que eu tive sobre isso aí. O senhor já disse isso. Já disse, né? Você não quer repetir? Pega a mão para você. Não, né? Tá não houve nenhuma punição para mim. Não fui punido criminalmente, administrativamente, não fui punido em nada. Ainda fui prestigiado. Mas o senhor acha que... Ainda foi prestigiado com apoio maciço. Cabe a indisciplina, o senhor acha? Olha só, cara, o que eu aprendi é que você você dentro do Exército não cumpre ordens absurdas. Não é porque um superior dá uma ordem para você absurda, você vai cumprir. Vivíamos um problema salarial gravíssimo naquela época, seríssimos, evasões em massa, como a própria Academia Militar das Agulhas Negras, e eu resolvi dar uma entrevista na sessão Ponto de Vista. Isso é indisciplina? Sim!
Eu estou falando que não é. Tanto é que o comandante da brigada paraquedista, entre 15 e 20 dias de cadeia, que podia dar em mim, que era o limite dele, ele resolveu dar 15. O senhor afirma que a situação financeira foi o motivo que levou o senhor a publicar aquele artigo, né? Não, em parte sim. Mas o Conselho de Justificação não concordou, entendeu? Ele disse que, em momento nenhum, durante a sindicância mandada instaurar pelo capitão da ESAL e nos depoimentos prestados nas sessões do Conselho, foi constatada uma realidade social imposta à tropa que justificasse a atitude do capitão, se arvorando em lídimo representante da instituição. Está dizendo que não havia essa realidade. Está dizendo o Conselho de Justificação. Quanto o senhor recebia na época? Eu só fazia as contas e atualizar na época. Eu só fazia as contas. Eu fiz a conta. Deu mais ou menos 8 mil reais o senhor recebia na época. Capitão do Exército, 8 mil reais? Capitão, o senhor considerava um salário 8 mil reais. Que deveria motivar... Você atualizando os dados, é isso? Mais ou menos 8 isso. mil reais. Mais ou menos isso. Você sabe quanto ganha o pessoal da carreira típica de Estado aqui? Quanto ganha o segurança da Câmara aqui? Então, o senhor acha que esse valor que o senhor recebia justificava a sua reação e a sua indisciplina? Olha, naquela época, para mim, no meu entendimento, justificava. No meu entendimento. Eu não sou robô, eu não sou um soldadinho de chumbo. Você vai escrever aí que eu fui... Está no meu conselho também, que eu fui em primeiro lugar no curso de Educação Física do Exército. 45 oficiais, fui em primeiro lugar. Você vai escrever na matéria amanhã também? Está aí também. E quando acham que eu sou um deputado, um capitão desajustado. Que eu fui o primeiro lugar no curso de mergulho no Rio de Janeiro. Que foi um destaque no curso de paraquedismo. Que servi voluntariamente por 3 anos na fronteira do Brasil. Que eu fui destaque no curso de mestre de salto na Brigada Paraquedista. Agora, cometer um ato de disciplina, tanto é que se ninguém fosse cometer, não teria regulamento disciplinar do Exército, da Marinha Aeronáutica, não precisava ter. O senhor já imaginou se a moda pega? Dentro do Exército Brasileiro, os capitães são armados. Eles comandam tropas. Você fala em armado. Pilotos de avião, tem avião de caça, armados. O senhor acha que você está com cagaço das Forças Armadas agora aqui? Você está demonstrando cagaço das Forças Armadas? Disciplinados, sim. Você está demonstrando cagaço? Sim. Você acha que os militares, nós íamos pegar em armas para reivindicar alguma coisa? Não. Nós temos direito à greve, nós temos direito à sindicalização, temos direito à hora extra, a fundo de garantia. Não temos direito a nada, ninguém reclamou isso naquela matéria de 86, ninguém reclamou sobre isso aí. O salário estava uma porcaria. Indigno para com os oficiais e praça das Forças Armadas. Indigno. Até hoje. Eu tenho dados aqui, te dou dos últimos 8 anos. Em média, 220 capitães e tenentes pedem demissão por ano. Em média, 600 sargentos fazem a mesma coisa. Tá certo? O senhor prega a reação? Quem está pregando? Você que levantou. Você que levantou essa lebre aí. Você quer botar como responsável por qualquer possibilidade de disciplina nas Forças Armadas? O senhor acabou de declarar minutos atrás que, dependendo das circunstâncias, o senhor defende a disciplina. Mas o senhor disse isso. Todo mundo é responsável pelos seus atos. Algum dia me apareceu eu chegando e liderando alguma coisa. Atenção, pessoal, vamos entrar em greve. Não tem nada disso. Eu me responsabilizei pelos meus atos. Vê se eu citei o nome de alguém aqui nesses depoimentos. Eu fiz por tudo que aconteceu. Foi livre, espontânea vontade. O senhor negou o tempo todo. Vem com esse papinho, com esse papinho de Lula que negou o tempo todo que não vai colar. O senhor negou o tempo todo. Não vem com esse papinho de Lula que negou o tempo todo que não vai colar. O senhor negou o tempo todo ter se reunido com a repórter para discutir aquele plano. Então, nem tudo o senhor assumiu. Mas o senhor nega até hoje. Então. Mas a repórter que falou que eu tinha um plano. O senhor nega até hoje. Uma maluca escreve uma besteira na matéria da guerra. Tanto é que ela foi demitida sumariamente da revista Veja. Demitida sumariamente. O senhor está ofendendo um profissional que não está presente. É para profissional vagabundo, tem que contar lugar. No meio de vocês tem bastante. Na Folha também tem. Ou as 3 matérias que deram a meu respeito não foi sem vergonha de vocês. Vocês acabaram de retificar aqui que eu não fui expulso do Exército. Vocês escreveram que eu... Em nenhum momento foi Vocês escreveram que eu fui expulso do Exército. Mentira. Mentira não. Mentira. Porque você... Daqui a cópia da matéria aqui. Que você retificaram. Que você retificaram a matéria. Mentira. Traz a matéria aqui.
Traz que eu vou retificar. Vocês publicaram a matéria. Nós não publicamos, o senhor foi expulso em nenhum momento. Ah, você retificar, não é? A matéria. Nós publicamos, a o senhor matéria passou para a reserva. A matéria toda. É diferente com da todas expulsão. aquelas. O senhor está colocando palavras que não com existem na todos matéria. aqueles absurdos. É uma inverdade. Conclui que eu fui afastado do exército, a troca de quê? De disciplina. Não foi escrito que o senhor foi afastado. Por que você, se foi você, dito que o senhor passou para a reserva remunerada, que é diferente. Se vocês não erraram, por que vocês retificaram? O que foi retificado é que foi dito que o Exército não havia explicado. E o Exército havia explicado. Essa foi a retificação. Mas em nenhum momento a Folha disse que o senhor foi afastado ou o senhor foi expulso. Você não retificar. Tá, vai trazer Basta a matéria. ler Vai trazer a matéria aqui. E a segunda matéria. Vai trazer a matéria aqui da retificação. Vai trazer a matéria aqui. Tá? Vocês da Folha estão fazendo um trabalho porco. Porco. Primeiro que não é para discutir esse assunto, já está enterrado. Você tem que respeitar a justiça brasileira. Você tem que respeitar o Superior Tribunal Militar. Eu estou abrindo uma concessão para conversar contigo. Eu acho que você tem que me respeitar Eu um pouco abri mais, uma concessão para conversar contigo aqui. Agradeço. Você faz um trabalho porco com a Folha de São Paulo. Eu acho porco. que o senhor Fake deveria, news. o senhor deveria Fake respeitar news. mais o trabalho da imprensa. Que trabalho de vocês, da Folha? O trabalho de O senhor vocês, não da Folha? conseguiu responder nada do que eu levantei. Mas peraí, você está me Confirmou interrogando várias agora? coisas. Vá no Superior Tribunal Infelizmente, Militar o e reabra caminho o que o senhor está processo. tomando... Vá no Superior O Tribunal caminho que o senhor Militar está e tomando busque de me reabrir o ofender processo. pessoalmente. Nunca te ofendi pessoalmente. Ofendeu sim. Eu li documento. Você que fez a matéria comigo sobre o Nióbio, por acaso? Não fui eu. Não foi você não? Outra matéria porca, me entrevisto por 1 hora. Daí me rotulam como ignorante na questão do Nióbio. Agora vocês da Veja, da Folha, não foram em Cajati ver a questão do grafite, não, em Cajati ver o Nióbio, não foram em Miracatu ver a questão... Se o senhor quer discutir essa reportagem, não, é reportagem não. Eu não fiz essa reportagem. Se eu quiser discutir outro assunto fora desse, podemos discutir. Eu vim aqui para discutir essa reportagem. Não, vocês da Folha resolveram, tá ok? Me colocar na alça de mira de vocês. Só isso, mais nada. Não há alça de mira, isso é uma reportagem jornalística. Jornalística de 30, sobre o passado 33, 30 anos. Como a imprensa fala de vários Por que vocês não fizeram da Dilma? Por que vocês não fizeram da Dilma? Quando ela se lançou em 2010, inúmeras reportagens. Sobre o STM? Não. Inúmeras reportagens. Sobre o Superior Tribunal Militar? Todos os candidatos, não fizeram. Que são candidatos à presidência. Vocês não fizeram. Você está mentindo. apuração. Você está mentindo. Vocês não fizeram matéria na Veja, da Folha, sobre o processo de responder no Superior Tribunal Militar. Não fizeram. Vocês buscaram de toda maneira, tanto é que o Lula deve ter feito algum acordo com vocês. Que vocês arregaram. Vocês arregaram e não fizeram a matéria. O senhor está fazendo sugestões aí, que eu repilo, são indevidas. Indevida? É o que interessa. Você está pensando que eu estou na situação do quê? De réu aqui para responder? Você é o juiz aqui agora. Você está de brincadeira comigo. Eu não me manifesto em nome do jornal porque eu sou... Você está de brincadeira comigo. Eu sou um repórter. Eu sou réu e você é o juiz. Em nenhum momento. Tá certo? Não vem agir com escrotidão aqui que não vai dar certo. Não vem agir com escrotidão que não vai dar certo. Em nenhum momento. Fake news estão a serviço de quem? Folha de São Paulo, a serviço de quem? Se o senhor quer debater a linha editorial do jornal... Vai debater com vocês? Só me procura para sacanagem. Agora, não é o momento. Você só me eu procura... não tenho como debater a linha editorial A única vez, quando eu pensei, há 20 dias, que ia ser uma matéria séria na Folha sobre o Nióbio, apareceu aquela porcaria no domingo, me rotulando de ignorante. Agora, você termina a matéria do Nióbio, é bom porque está sendo gravado aqui, falando que eu não tenho que me preocupar com o Nióbio, que o Brasil já abastece 90% da demanda mundial. E se isso é a única verdade que se botaram, foi isso. Agora faltou uma coisa. Se só nós temos, por que nós não botamos o preço? Fui eu que escrevi essa. Você? Por que você não botou? Por que você não falou que nós temos que botar o preço? O preço já é feito pela empresa que produz. A empresa que produz na Bolsa de Londres, a preço que bem entender. Se só nós temos, igual o Pepe, se só nós temos que botar, nós temos que dar o devido valor a isso aí. Que é usado o Nióbio. Você, inclusive, fez uma matéria também que, pelo amor de Deus, hein? Eu te atendi com todo carinho e consideração a matéria técnica. Você me chama basicamente de ignorante o tempo todo, desinformado. Isso não está escrito. Qualquer um que lê a matéria vê que é isso aí. Demonstra desconhecimento. Você escreve na matéria sobre o Nióbio que eu falei que o Nióbio é mais caro do que ouro, é isso? Isso está gravado numa... Tá gravado? Numa reunião que o senhor teve no Hebraico, no Rio de Janeiro. Certo, mas foi em função da bijuteria de Nióbio feita no Japão. Então você não ouviu tudo. A bijuteria, uma aliança igualzinha essa daqui, de Nióbio no Japão, igualzinha, vale 40% mais cara que uma aliança de ouro. Por isso o Nióbio, no tocante à bijuteria, vale mais do que ouro. Daqui a matéria aqui da Folha. Aqui. Aproveitei que quando o senhor falava aqui, tem uma matéria do STM, da Folha, sobre a Dilma, se o senhor quiser dar uma olhada.
A errata está na última página. Porque não fizeram a matéria. Se fizeram, foi um ano passando. Cadê aqui, ó? Erramos! Aqui, ó, folha, erramos. Ok? Sim. Eu vou ler para você aqui agora. Pode ler, por favor. Diferentemente do publicado, na cronologia que acompanhou a versão original desse texto, o Exército havia informado a Folha o motivo da passagem de Bolsonaro para a reserva remunerada. Segundo a assessoria de comunicação social, há uma lei que obriga a medida a partir da diplomação de militar para cargo eletivo, o que ocorreu com Jair Bolsonaro no final de 88, já que ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. A matéria de vocês... A errata é sobre o detalhe de que o Exército havia ou não informado. A errata não é sobre a informação de que o senhor teria sido expulso ou afastado do Exército, porque isso não foi publicado. Quem lê a matéria é induzido, né, claramente, que eu saí do Exército por ter sido expulso. Quero vocês dizer que não. errado. O leitor é muito inteligente, o leitor sabe entender o texto. O leitor de vocês, eu duvido. O leitor sabe muito bem entender o que o está leitor de escrito. vocês é fake news aí, é cabeça lavada aí. Eu não creio nisso. Não creio nisso. Tanto é que vocês estão perdendo cada vez mais assinantes aí. Vocês não, a empresa de maneira geral, mas especialmente vocês. Deputado, então eu agradeço a isso, nós discutimos. Pronto para me encaverar amanhã? Pronto para Registra escrever? os fatos, registra os fatos, o que o senhor Pronto para falou. encaverar amanhã? A gente registra. Pronto para encaverar? Vai A gente registrar? não encaveira ninguém. Vamos ver. Eu até desconheço que expressão é Faltou essa. falar do garimpo também, que vocês me empurraram hoje. Vai falar do garimpo também? O senhor fez o garimpo. Se o senhor quiser falar, podemos falar. Tudo bem. O meu pai era dentista prático e já foi garimpeiro. Ok? E nós devemos muito ao Brasil a garimpeiros. Que no passado ninguém queria ir pro oeste aqui se não tivesse um atrativo. E, se eu não me engano, tenho certeza aqui, 83, 84, 85, tá? Eu fui num garimpo na cidade de Saúde, na Bahia, perto de Jacobina. Eu nem sei porquê, botaram no conselho como se isso fosse uma questão indigna. Eu de férias e num garimpo, é território brasileiro. E quando se fala aqui que eu deveria usar minhas energias para outras atividades, espero que você publique amanhã. Está aqui o depoimento do ex-soldado Celso, onde ele diz que eu tive coragem de mergulhar numa lagoa de 2,5 metros de val e retirar do fundo da lagoa. Está aí no processo também. E o soldado Celso é negro, inclusive. É um negro. E me acusa de vez em quando de ser racista. Se eu fosse racista, deixaria ter morrido afogado. Eu tirei o soldado Celso do fundo da lagoa. Tá aí o testemunho do soldado também. Por isso que eu fui absolvido. Que eu sou um militar. Ou sou um militar com M maiúsculo. E, obviamente, não sou perfeito. O senhor não foi sozinho ao garimpo. Foi mais 5 militares comigo. Inclusive 2 que eram seus subordinados. Não obriguei. Mas olha só, eu acho que tinha mais um tenente, outro tenente. Tinham 3 tenentes, 3 sargentos. Todo mundo foi livre, espontânea vontade. Agora, o seu comandante na época tentou demovê-lo dessa ideia. O coronel Carlos Alfredo Pellegrino disse que procurou dizer ao senhor que seria imaturidade da decisão e a inconsistência do projeto de garimpo. E ele teve como contestação do senhor, firme decisão em realizar a viagem. Conhecendo ele, o coronel, pela primeira vez, sua grande aspiração em poder desfrutar das comodidades que uma fortuna pudesse proporcionar. Depois o senhor voltou, deu errado a viagem, frustrado, para retratar-se, tendo nesta oportunidade manifestado reconhecer a inutilidade do seu projeto pessoal, mas também confirmando sua ambição de buscar por outros meios a oportunidade de realizar sua aspiração de ser um homem rico. Você sabe o que é garimpo? Eu sei o que é garimpo. A dificuldade que um garimpeiro tem pela frente, malária, violência. Por que o comandante não me puniu na volta? Ele deu alguma ordem para não ir? Ele deu alguma ordem para não ir? Eu fui por livre, espontânea vontade. Agora, ir num garimpo é sinal de ato de indisciplina? É um crime que foi cometido da minha parte por os demais militares? Poxa, não dá para entender vocês, estão procurando que defeito em mim. Não tem como me chamar de corrupto, não. Se eu quero ser rico, por que eu não estou na Lava Jato? Você acha que o garimpo, de vez em quando, eu pratico ainda? Eu ainda pratico. Você pega uma bateia, sei garimpar com peneira também, que é diamante, e dou uma bateada no rio por aí. Não causa nenhum crime ao meio ambiente. É um crime ser garimpeiro. O garimpo é um negócio que está no sangue das pessoas. Todos que estavam em Serra Pelada eram bandidos, por acaso? Me acusaram de ter participado de um garimpo.
O comandante falou comigo, eu nem lembro o que ele falou, deve ter falado, tá? Não vai, não sei o quê. Tanto que eu não fui desleal, falei que iria. E fui. Fiquei alguns dias lá e voltei. Isso é ser desleal? Você está chamando agora os garimpeiros de bandidos do Brasil? Só pode ser isso aí. Procure algo para me condenar, para me acusar. Está pegando mal para você, está pegando mal para você. O comandante do senhor disse que o senhor deu mostras de imaturidade a ser atraído por um empreendimento de garimpo de ouro. Mas, olha só, não necessita primeiro... ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação, a fim de reorientar sua carreira. Deu demonstrações de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Não sou eu que estou dizendo. Mas espera aí, a palavra de uma pessoa. Por que o comandante não me puniu? É muito simples, me puna. Se eu desrespeitei, eu descumpri a ordem dele, me puna. O senhor não contesta esse documento. Isso ocorreu. Cada um escreve que pergunta, esse coronel está vivo, pergunta se ele mantém essa opinião hoje em dia. No passado podia ser um pai, por exemplo, advertir um filho, você não vai torcer para o Flamengo, tem que torcer para o Vasco. Pode ser que tenha acontecido isso. E mais tarde o filho foi torcer para o Vasco e o pai mudou de ideia. Eu não cometi nenhum crime no garimpo. Vocês estão procurando pelo em ovo. Você está vendo um bandido aqui que foi num garimpo? Se quiser um dia garimpar comigo, você é meu. Não sei se vai aguentar o tranco aí. Mas vamos pro garimpo. Aqui, num canto qualquer, aqui tem um correguinho, vamos lá garimpar pra você ver como é que é. Esse garimpo é legal, deputado? O senhor frequenta? Que garimpo é esse? Olha, o garimpo é... O senhor sabe que tem olha só, assim como você pega uma varinha e vai pescar no mar, tá? Você pega uma bateia, para no meio do rio e dá uma bateada e vai embora. E tem achado alguma coisa, deputado? Se eu tivesse achado, eu dando pau pra você aqui agora? Não tá achando nada. Já te dando pau pra você agora? O senhor continua nessa atividade? Não, mesmo estou em sem atividade. Não, mas o garimpo tá no sangue. É igual aquele cara parece que é um vício o garimpo. Um vício. Porra, parece que é um vício. O cara é igual pescador. Ele vai pescar e não pega nada e continua querendo pescar, pô. O senhor considera que tem esse vício? Vício de garimpar? Já sabe qual vai ser a notícia. Olha, se tiver a oportunidade de garimpar aqui agora, eu vou. Pode ter certeza que eu vou. Perfeito. Vem com 62 que é difícil aguentar a batida aqui. A batida é barra pesada. Muito obrigado, deputado. Eu acho que a gente esgotou aqui o assunto, né? Para o qual eu vim aqui. Agradeço a atenção aí. Boa sorte para vocês aí. Faça a matéria isenta. Ok? Obrigado. Isso não é pedido, isso é obrigação de vocês. Obrigado. Obrigação de vocês. A Cássia Maria me elegeu deputado federal com as suas mentiras. A Folha de São Paulo vai me eleger presidente, tenho certeza disso. Só vou pedir só 5 minutinhos. Escrever sobre o nióbio do Vale do Ribeira, a região mais rica, riquíssima em minério. 5 a 10 minutos. Grafite, grafeno, nióbio, esmeralda em Eldorado. Vamos botar coisa que presta no jornal, escrever coisa que presta para o nosso Brasil. Ficar com essa frescura de 30 anos atrás, parece que não tem o que fazer, pelo amor de Deus. Fala bem do doutor Enésio. Doutor Enésio Nióbio. Pelo amor de Deus. Um jornal de renome, aí fica aí, futrica. E respeitem a decisão da justiça, hein? Respeitem. Respeitem. Nós pode continuar falando assim também. Respeitem a decisão da justiça. A entrevista não havia Foi arquivado. Ok? Foi arquivado o processo. Vocês estão desconfiando de 10 dias lá e tudo? Fica à vontade aí, fica à vontade aí, pessoal. Obrigado. Tá com fome? Vai acabar. Obrigado. Tem mais aí. Obrigado. Senta aí pra continuar aqui. Estão na live ou não? Tá, tem 13 mil assistindo. Assim, bota, senta aí. Tem quantas pessoas na live aí? Ô pessoal, nem sabia que tá na live aí. Tá. 13 mil. Aí me dirigir a vocês aqui agora, né? Resolvi abrir uma concessão aqui. 2 jornalistas da Folha de ponta vieram me entrevistar. O objetivo deles é bem claro. Um processo que eu respondi há 30 anos e foi arquivado. Eu não fui absolvido. Absolvido se você, por exemplo, é acusado de um crime e depois você é absolvido 8-4. Você foi absolvido. Né? O processo nem foi julgado, foi arquivado. Tamanhas as infantilidades, as besteiras faladas por uma pessoa apenas, a Cássia Maria Rodrigues. Uma pessoa. E não estudaram o processo com profundidade.
Eu tive 8 votos a meu favor e 4 contra. Ele leu um dos votos contra. É o que ele vai publicar na Folha amanhã. Nós gravamos tudo isso aqui, está gravado ali, vamos começar a botar agora no ar. Que não tem que ter compromisso com esses caras, não. Eles não têm compromisso com a verdade. Afinaram, quando em 2010, a Folha foi no Superior Tribunal Militar para pegar o processo da Dilma. Afinaram. Alguma coisa aconteceu. Não vou acusar a Folha de ter levado isso aqui. Mas alguma coisa aconteceu que a Folha ficou quietinha. Toda aquela arrogância, aquela história de imprensa livre, né? Imprensa que publica a verdade, foi por terra. Foi por terra. Afinaram. A Folha de São Paulo afinou. Tanto é que o processo até hoje da Dilma está lá. Acabei de entrar com um pedido para eu ter acesso ao processo da Dilma. Eu espero que venha o processo, porque é de livre domínio. Qualquer um pode ter acesso lá, qualquer advogado pode ter acesso lá. Tá? Espero que o da Dilma não venha negritado, porque eu sei que eles, enquanto aparelharam muitas instituições por aí, pegaram esse processo da Dilma lá. Espero que não esteja faltando página e nem negritado sobre os testemunhos, entre outras coisas, que ela prestou lá. Então, quando o cara fala que eu assumo deslealdade para com o Exército, são os sem caráter, tem domínio de caráter. Eu assumo a indisciplina em 1986, onde eu fui na revista Veja e fiz uma matéria nessa São Ponto de Vista. E o comandante da Brigada Paraquedista, naquele momento, né, depois de ouvir a sindicância, eu assumi. Falou, eu vou te dar 15 ou 20 dias de cadeia, que é os meus limites. Você merece quanto? Eu falei, eu mereço 20. E o comandante da brigada é vivo. E se ele quiser falar hoje, ele vai falar isso aí. Daí ele falou o seguinte, como você está sendo sincero e leal, vou te dar 15. E puxei 15 dias de cadeia. Fica a cadeia de, no caso nossa, de sargentos, na maioria das vezes, né? Você fica dentro do quartel, você não fica atrás das grades. Mas foi prisão disciplinar. Sim. O ano seguinte, 87, completamente diferente. Eu tinha extratos meu na Veja, porque naquele tempo não era, quando muito você fazia alguma coisa, batia da máquina, tá? De próprio punho meu na Veja. Quando apareceu então que publicaram que eu tinha um plano para dinamitar unidades da Vila Militar, entre outras coisas lá. Bem, de concreto nós tivemos 98% de aumento. Isso é a verdade, tanto é que se nós não tivéssemos situação difícil e a nação não pudesse dar, não daria. Acabou dando. Eu não quero crer que o presidente Sarney, naquela época, aceitou, né, a pressão de um capitão, Jair Bolsonaro, para dobrar o salário da tropa. Não acredito nisso. Deu porque tinha que dar. Caiu na real que não poderia continuar humilhando as Forças Armadas brasileiras. Onde ele falou aqui, ele que levantou, não foi eu. Diz que o salário bruto de um capitão, trazendo para os dias atuais, seria de R$8.000. Um capitão, então, do Exército, um capitão-tenente da Marinha, ou um capitão da Aeronáutica, 8.000 brutos por mês, que daria aproximadamente 6 líquidos. É um bom salário e você tinha que... Fica quieto. Olha, quando eu estudei na Academia Militar da Guarda, me formei em artilharia. Tá? Eu não tinha como aplicar isso aí fora. Eu não poderia, se eu fosse médico no hospital tal, pedir demissão e para outro. Eu não tinha. Então eu resolvi, aproveitei o momento que o Jornal do Brasil, que depois fechou, outro jornaleco que fechou ali, né? Que fechou depois, diz que 150 e poucos cadetes haviam sido desligados da mão por pederastia e consumo de drogas. Ou seja, todo mundo gay lá e também maconheiro. Mentira! Se você buscar Seção Ponto de Vista, Revista Veja, 3 de setembro de 1986, você vai ver essa matéria. E eu fui aplaudidíssimo no Exército, por todos os militares. Lógico que eu cometi uma disciplina. Lógico que o comandante tinha que me punir. Porque está no regulamento disciplinar, se você presta qualquer informação para a imprensa sem ter autorização do teu superior, é transgressão disciplinar. Nunca reclamei. E olha, foi em 86, a lei da anistia pega 89. Alguém já ouviu falando que eu fui perseguido político? Que devia ser recompensado por isso? 87 é uma história completamente diferente. Coisa que a revista não vai pôr, o jornal, a Folha não vai botar amanhã. Porque eu e o capitão Fábio. O capitão Fábio era o chefe de turma, era conhecido como xerife naquela época. Então o chefe de turma militar era conhecido como xerife. E quando a Cássia Maria foi,
inclusive Cássia Maria Rodrigues. Tá? O sobrenome Rodrigues era o mesmo sobrenome do comandante da ESAO naquele momento. ESAO, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E ela, com essa identidade Rodrigues, ela entrou na ESAO. Procurou quem? Eu? Por que eu? Porque eu tinha estado na Veja no ano anterior. E por que ela conversou depois com o Fábio também? Porque o Fábio é o xerife. Quando ela ouviu a palavra xerife, o que passou na cabeça dela? Isso aqui é uma quadrilha, uma facção criminosa. Xerife. E xerife nada mais era que chefe de turma. E daí inventou essa história fantasiosa. Botou como testemunha, ele não quis mostrar aqui. O jornalista de Araque da Folha de São Paulo não mostrou aqui. A Cássia Maria Rodrigues e a Veja, ou a Veja, a Cássia Maria, tanto faz, botaram como testemunha o fotógrafo e o motorista. É só ver o que eles relataram. Não, em todos os momentos que estiveram comigo, em nenhum momento ouviu falar a palavra bomba e atentado terrorista. Nada. Foi questão de salário. Eu conversava com ela sobre salário. Tanto é que isso está no meu depoimento. Inclusive o início de próprio punho. Bem, o conselho resolveu achar que eu era culpado. Eu até achei muito bom, né? De mais tarde, no momento não, mas é muito bom. Porque eu acabei então sendo julgado. Porque se o conselho tivesse me considerado inocente, ele está falando aqui, 3 coronéis aí aliviaram lá do Bolsonaro, que não tem conhecimento de nada. O processo, então, foi para o Superior Tribunal Militar, onde a composição são 10 oficiais generais de 4 estrelas e 5 juízes togados. E fui julgado. E por 8, ele disse 8-4, mas foi 9-4, na verdade, o placar. Por 9-4, o processo foi arquivado. E agora a Folha de São Paulo quer levar para o lado que o Superior Tribunal Militar não fez um julgamento imparcial e eu devia ser condenado 30 anos depois por ter um plano terrorista. Agora, vale lembrar que em 87, quando aconteceu isso, tinha 2 anos que o Sarney tinha deixado o governo. 2 anos. 2 anos que o Sarney tinha deixado o governo. O Sarney não, o Figueiredo, o último general. 2 anos do general. Aqui o Congresso estava cheio de esquerdalha aqui. O pessoal queria, buscava uma maneira, né, de culpar o Exército, em especial o Exército Brasileiro, por atos de tortura, de terrorismo. E eles, no caso, o contraponto comigo, que foi o capitão Lamarca, né, como se fosse o grande homem que lutou por democracia. Então queriam me colocar nesse caldeirão. Tanto é verdade, olha só uma coisa, que em 1988, quando fui absolvido do STM, eu concorri a vereador no Rio de Janeiro. E a imprensa, foi o Globo, fez uma matéria sobre 2 candidatos a vereadores. O capitão Jair Bolsonaro, já viu como é que foi a matéria, né? E o outro lado era o filho do capitão Lamarca. Então eu, capitão Jair Bolsonaro do Exército, concorri a vereador com outro candidato que era o filho do capitão Carlos Lamarca. Ele perdeu. Com todo o apoio da mídia, mesmo assim, perdeu. E eu acabei sendo o vereador mais votado no Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão. Esse fato está enterrado. Não tem que discutir. Nem se fosse reaberto, já está prescrito. Não tem que discutir esse assunto. Agora, por que a Folha vai em cima disso? Não tem como me acusar de corrupto. A Folha, pelo que eu vejo, alguns homens da Folha, ou mulheres também, tem a sua linha lá. Tem a sua linha. Gosto mais do candidato do PT ou do PSDB. Lamentavelmente para eles, né? Lamentavelmente para eles, eu tenho que ver aqui. Lamentavelmente para eles, né? Esses candidatos dele tá difícil. Tá difícil. Foram fulminados pela Lava Jato. E tá sobrando para mim, mesmo eu não sendo candidato, tá sobrando para mim essa possibilidade de ser eleito em 2018, caso um partido que eu venha ocupar no futuro me dê a legenda. Estão desesperados. Eu tenho, olha só, a gente sempre desconfia de pesquisa e tem que desconfiar de tudo. Infelizmente no Brasil, o manto da desconfiança está entre nós. Né? Pesquisas dizem que a garotada de 16 a 34 anos, 30% vota em mim, mesmo eu não sendo candidato a presidente. E eles querem me desacreditar? Querem me acusar do quê? Sim, eu sou do tempo que... Só um minutinho. O Duda quer falar. Não, só para convidar o pessoal para uma reflexão aqui. Não imaginem que se fossem vocês não seria o contrário. A gente está discutindo aqui fatos
de mais de 30 anos atrás, que foram apurados. O Jair Bolsonaro, ele foi absolvido, ou seja, o processo ele foi arquivado, e ainda assim a gente vem aqui, pessoas da Folha querem colocar com ele como uma pessoa desleal contra o Exército, que ele é uma pessoa que não é confiável. Então percebam que somente quem é fora do sistema e tem independência é capaz de falar isso aqui que a gente está falando. Não pensem vocês, que se fossem vocês aqui no nosso lugar, que seria diferente. E ainda bem, né, que naquele tempo havia punição. Talvez aqui o jornalista estivesse procurando aqui um depoimento do Jair Bolsonaro mais light. Falar que veja bem, que eu não merecia ser preso. Para quê? Para igualar o Bolsonaro ao discurso do Lula. Eu vou ler aqui de um assessor meu, tá, mas está perfeitamente alinhado comigo. Eu sou do tempo, felizmente, em que indisciplina era motivo de punição. E eu fui punido e assumo a minha disciplina. Fui punido que dia de cadeia. Daí continua aqui meu assessor aqui. A que ponto chegamos hoje, onde ladrões estão sendo soltos por roubarem a nação? E agora, você pode ver, a imprensa só descobriu isso depois da Lava Jato? Será que a imprensa não sabia que parlamentares aqui votavam de forma bovina com o PT? Alguma coisa estava acontecendo? Quando eu falei aqui a questão da JBS Friboi, agora parece que os irmãos querem partir com uma delação, né? Pelo que eu estou vendo aí acontecendo por aí. Quando eu devolvi os 200 mil da Friboi, a Folha não fez nada. Quando o Joaquim Barbosa me citou no Mensalão como o único da base aliada que não foi comprado pelo PT, a Folha não fala nada. Até em audiência pública, olha que ponto nós chegamos aqui, até em audiência pública em 2001, 2002, se não me engano, Fernandinho Beiramar virou para mim e falou: você aqui não tem rabo preso. Cadê a Folha de São Paulo? Em 2003, quero elogiar aqui o jornal Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Em 2003, eu fui procurado aqui para votar com o PT, Lula assumindo. Foi me oferecido a superintendência do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Só uma cantina lá dá no mínimo 200 mil de lucro por mês, tirando o aluguel ali. Agora, poucas semanas depois dessa proposta, eu vomitei isso na Comissão de Constituição e Justiça, que nós estávamos discutindo a questão do nepotismo. E o que eu falei lá? Tem parlamentar aqui que tem concessões. Rádio, televisão, jornal, tem concessões. E a mãe está na frente da concessão. Isso é legal. Agora, se a minha mãe, Dona Olinda, com 90 anos, tivesse aqui ganhando 2 mil por mês, seria imoralidade. O jornal Estado de São Paulo fez a matéria na íntegra. As demais imprensa, os demais órgãos de imprensa calaram o bico, não falaram nada. E vocês sabem que é uma grande realidade. Imagine você com uma concessão de uma TV na Bahia, no Rio, em São Paulo, essa concessão, tá? E quem defendia o fim do nepotismo naquela época era o deputado ACM Neto aqui, que defendia com muita galhardia o fim do nepotismo. Eu não estou contra acabar com o nepotismo, não. Mas vamos mostrar que tem o deputado que está bem com o governo, ele tem outras formas de fazer a mamãe dele, em vez de ganhar 2 mil, ganhar 200 mil por mês, ou até 2 milhões por mês. É hipocrisia. Agora, o que eu me refiro é o seguinte: por que a Folha de São Paulo não fez nenhuma matéria, já que estava cheia a Comissão de Constituição e Justiça, a respeito do meu depoimento lá? Se calaram. Se calaram. É como disse aqui, né? Por que a Folha não foi pegar o processo da Dilma em 2010? Porque olha só, o que aconteceu? O processo da Dilma foi colocado no cofre do presidente do STM naquela época. Que o Lula ameaçava também, via proposta de emenda à Constituição, diminuir o número de ministros ou extinguir a justiça militar. Além do pessoal afagar a Folha, porque a Folha não tem nada a ver com isso. A Folha podia, via habeas data, simplesmente fazer o quê? Eu quero o processo da Dilma. Nada fizeram. Ela sim. E olha só, eu não vi jornal, pode ser que exista algum jornal menor por aí, mas grandes jornais. Foi de São Paulo. A questão do e-mail da Dilma, né? Yolanda 2606. Todo mundo fala que Yolanda, levando-se em conta o nome da esposa do presidente Castelo Branco da época, do presidente da República da época.
Costa e Silva. Mas o 2606, 26 de junho, que foi a data da bomba da VPR no QG do 2º Exército, onde matou o recruta Mário Cosel Filho. A VPR integrava Dilma Rousseff, integrava Carlos Lamarca. Ninguém bota esse dado lá. Agora vem me perturbar a paciência aqui de um processo de 30 anos atrás. Descobriram que eu sou um bandido. Inclusive dizendo que eu posso estar com isso, né? Tá dando mau exemplo para demais capitães. Todo mundo tem consciência do que faz. E outra coisa, cada militar é responsável pelos seus atos e ele sabe muito bem disso. Se o militar quiser cometer uma disciplina agora, ele que responda. Se quiser prestar concurso, como muitos fazem, né? E sai da força, vai ser feliz em outro lugar, vai servir a pátria, como eu estou servindo de paletó e gravata. 26 anos aqui dentro, sem nunca ser envolvido, sequer citado por um só ato de corrupção. Agora, é tal história, né? Como é que eu posso me corromper aqui dentro? Se eu começar a votar com o chefe do executivo, a votar incondicionalmente, lá atrás, com o FHC, Fernando Henrique Cardoso, um caso também bastante nebuloso, mas eu vi aqui dentro, né? 200 mil reais para votar a PEC da reeleição. Né? Vimos tantas coisas do governo do Lula aqui também, entregaram diretorias de Petrobras. Você vê o Youssef, vídeo dele depondo, falando que tem alguns políticos, alguns deputados, recebiam por mês 250 mil reais. 250 mil. Olha o cara do JBS que eu tenho falado há muito tempo. Pegou 8 bilhões e 100 milhões emprestado do BNDES. Se quiser pegar 10 mil emprestado no banco, o cara tira a fotografia até da tua íris. Tá? E você tem que apresentar algumas garantias. JBS Friboi, pelo que eu vi, 8 bilhões e 100 milhões. Nenhuma garantia. E detalhe, doaram para partidos políticos, a JBS Friboi doou para partidos políticos em 2014 362 milhões. E eles têm uma dívida bilionária com a Previdência, ainda doaram 362 milhões para partidos. Doa para quê? É operação casada. Tá? Quem sou eu para dar sugestão ou conselho? O pessoal de Curitiba lá. Tá? Mas pode ter certeza, todos, a princípio, eu não posso dizer todos, mas acredito que a grande maioria que pegou de empréstimo bilionário ou milionário no BNDES, o equivalente a 5%, voltou de uma forma para outra, ou para o pessoal do governo da época aqui, ou foi para essa propina legal, tá? Ou o pessoal depositou lá fora, porque é muita facilidade de empresas como essa, né, pegar empréstimo do BNDES sem quaisquer garantias. Não tem garantia. Quando você vai pegar um empréstimo, o cara quer a garantia da tua casa, do imóvel, de um avalista. Nenhuma garantia. Esse está o Brasil. E a Folha de São Paulo agora aqui, que há 2 semanas fez uma matéria sobre nióbio comigo, me procuraram, e eu do coração falei, puxa vida, vai ser uma matéria bacana, né? Que eu já falo, não é só nióbio não, o pessoal que está me criticando aí, ok? Do grafeno, a gente fala do níquel, Niquelândia, pô, das aplicações disso tudo por aí. De repente faz uma matéria, no contexto me chamando de ignorante, desinformado, onde diz que o ouro vale mais do que o nióbio vale mais do que grafite. Falei, mas no tocante à bijuteria no Japão, esse mesmo anel de nióbio do Japão tem mais ou menos 40% mais caro do que esse anel de ouro aqui no Brasil. Você tem que abrir os olhos para isso. Um prédio, quando você faz de liga ferro nióbio, ele tem o dobro de vida útil, vale 2. Porque ele é resistente à corrosão. O Japão tem usado isso, porque no tocante a abalo sísmico também tem uma... não quebra, né? É mais difícil quebrar aquilo, de trincar. A China acabou de fazer um duto de 9 mil quilômetros, um gasoduto, 9 mil quilômetros de ferro nióbio. Qual a diferença? Na mesma bitola passa o dobro de gás. A Alemanha está com carros com chassi de nióbio. O nióbio é mais pesado do que o aço, mas como ele é mais resistente, você usa menos, acaba sendo mais leve o carro. Além de servir como se fosse um airbag, né? Um caso de acidente, um amortecedor. E a Folha de São Paulo faz uma matéria porca, me chamando de ignorante. Pô, daí você tem que estar aberto à imprensa. Estou aberto, mas a patifaria
a patifarias. E eu, inclusive, falei para a Folha de São Paulo, não escreveram nada. Vai em Miracatu, estão lá demarcando terras para índios que vem também do Paraguai, que está desalojando lá 60 famílias que tem pequenos sítios na região, demarcando como terra indígena, mas o objetivo é esconder, tornar aí, manter virgem ali, montanhas de grafite. Vai fazer a matéria lá, a Folha de São Paulo, né? Estou dando dica, dá até para negociar, vai, Folha, dá até para negociar. Você deve ter negociado lá o inquérito da Dilma no Superior Tribunal Militar. Vai lá em Cajati, do rejeito da mina de Cajati, tem a tal de magnetita. Uma empresa chinesa está tirando nióbio de lá. Eu não sei a título de que está exportando. Ele está exportando como se fosse rejeito. Custo zero. A China vem aqui, tira nióbio a custo zero. Outra suspeita que eu falei para eles é o do lado paulista, 10 km acima, Barra do Taquari. Também índios do Paraguai. Suspeita lá. Minas de Esmeralda, se é que não tem outra coisa. O Vado Ribeira tem 300 mil eleitores, né? Não tem densidade eleitoral. Assim como o Roraima também não tem, são 500 mil eleitores. Tá? Uma das áreas, talvez, pode, eu não sei, né? Ser tão rica quanto o Roraima. Estamos para perder, em nome da política dita indigenista, o índio. O índio não pode continuar sendo tratado como um animal de zoológico pelo governo do PSDB lá atrás, pelo PT e pelo PMDB agora. O índio, o quilombola também. Os quilombolas têm que ter liberdade para fazer aquilo que tem que ser feito na sua área. Hoje em dia tem uma série de normas, não pode fazer nada. Não pode plantar isso, não pode plantar aquilo. Se um quilombola, né, um negro, né? Qual o problema, negro quilombola? Se quiser, por exemplo, garimpar, já que falamos de garimpo aqui, de bateia, aquela pedreirinha ali, não vão perturbar não. Mas se ele quiser botar o maquinário, não pode. Agora a terra vizinha, como tem lá na Paraíba, a terra vizinha, o fazendeiro branco, o branquelo igual eu, explora ouro com maquinário. Nós temos que dar liberdade para o quilombola. Não deixar que um ou dois, dentro daquele quilombola, domine os demais. Você vai em certos locais por aí, que chega muita coisa do governo, são implementos agrícolas, que o pessoal vende, não usa na tua propriedade. O quilombola tem que ser igual o quilo. Nós temos que criar o quilombutz, igual o kibbutz em Israel. Tá? Dá meios para aquela comunidade negra que está ali. Tem lá, por exemplo, lá 50 famílias. Eles estão basicamente agrupados. Tá? Arruma lá a residência deles, divide as áreas. Ó, você que vai plantar feijão, você vai plantar arroz, você vai plantar, vai criar gado, você vai garimpar naquele rio, tá? Com maquinário. Vocês vão ser gente, porra! Estão botando os quilombolas na mesma situação do índio. O índio passou a ser um animal dentro de um zoológico. Pelotões de fronteira nossa. Eu não sei como é que está essa política atualmente. Mas quando chegava um índio doente, na região de pelotão de fronteira, ele tem que ser atendido pelo médico da FUNAI. Praticamente existia uma pressão para não ser atendido pelo médico tenente do Exército. Por que isso daí? Porque a política de fora do Brasil é a política de falsos brasileiros, traidores da pátria, com dinheiro de ONGs, quer manter o índio como um animal de zoológico. O índio quer um dentista para tirar o toco da boca dele, toco. E muitos, já vi, pinga pus aqui embaixo, em cima de toco, que vaza. Eles querem um lombrigueiro. Eles querem um remédio para dor de cabeça. Eles querem energia elétrica para sua casa de farinha. Ele quer uma televisão. Ele quer internet. E também quer carro, se for o caso. Não apenas para o cacique. Para algumas comunidades indígenas. Está o cacicão lá com a sua F1000. Hoje em dia, muitos cobrando pedágio. Você não pode andar em solo brasileiro. Tem local de Roraima, Amazonas, que o pedágio é R$100. Está o índio com a caminhonete lá 4x4, zero. E essas terras, né, você pega, por exemplo, a reserva Yanomami, deixa eu falar uma só aqui. 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. 9 mil índios. Isso, mais cedo ou mais tarde, será um novo país. A ONU há muito vem estudando isso. Pela autodeterminação dos povos indígenas, daqui a pouco, um índio desse,
que tem muito índia, que está estudando fora do Brasil, que fala inglês melhor que a tua professora, vai levantar a bunduna e vai falar inglês. Como é que é independência ou morte aí? Independence or death. Ok? Vai acontecer isso aí. É área riquíssima. Ok? Pessoal, Esse é a Harley que tem que votar. obrigado pela atenção aí. Nós vamos disponibilizar o anterior agora no Facebook, da entrevista que damos aqui para a Folha de São Paulo. E cada um faça seu juízo aí. Tamo junto, o Brasil é nosso. Só tô aqui porque acredito em vocês. E vamos chegar lá se Deus quiser. Não falando de presidente, não sou candidato a nada. Nós vamos botar alguém do nosso perfil na presidência em 2019, com toda certeza. Beleza. Pessoal, terminando aqui que a gente tem que correr lá para votação, mas só para dizer que quando vocês quiser saber alguma coisa sobre nós, procura na internet, não procure na imprensa. Vocês vão ver que cada vez mais daqui em diante essas matérias vão piorar e vão ficar ainda, além de tendenciosas, vão ficar mais ainda mentirosas. Então a internet ainda é o nosso espaço livre. Obrigado pela atenção. Agora tinha que ter botado o meu